A deputada federal reeleita Bia Kicis subiu à tribuna um dia após ser censurada a mando do ministro Alexandre de Moraes, do STF e do TSE, e exigiu providências do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A deputada apontou que a derrubada de seus perfis se deu sem o devido processo legal e sem direito à ampla defesa. Bia Kicis apontou: isso não é apenas uma censura abominável, proibida, vedada pela Constituição expressamente. É também uma interferência na atividade parlamentar. Quando um juiz, sem um processo legal, sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa, sem que seus advogados tenham acesso aos autos e à decisão, simplesmente cala uma parlamentar, retirando as suas redes, ele está interferindo na atividade parlamentar por si só. Isso é gravíssimo. Isso abala a própria democracia, o Estado democrático de direito e a separação dos poderes. A deputada disse: esta casa teria que se levantar, porque não sou apenas eu, já são quase 10 deputados federais em exercício e mais alguns que foram eleitos, calados, caçados de forma absolutamente brutal e inconstitucional. A violência é tamanha que hoje você não poder usar as suas redes sociais equivale quase a uma morte social, porque é nas redes sociais que o parlamentar se comunica com o seu eleitorado, recebe as mensagens e transmite aquilo que ele faz dentro deste parlamento. Bia Kicis exigiu providências dos presidentes do Legislativo. Ela disse: eu sou a parlamentar mais bem votada do Distrito Federal. Meus eleitores estão sendo tolhidos neste momento. Não é pessoal, não é a deputada Bia Kicis, é o parlamento. E eu quero conclamar aqui todos os parlamentares. Não importa qual a sua ideologia. É uma prerrogativa da casa que está sendo violada, uma prerrogativa da própria democracia na qual se sustenta esse parlamento. A liberdade de expressão, a imunidade parlamentar. E além da Constituição Federal, o próprio regimento interno desta casa diz que compete ao presidente desta casa zelar pelas prerrogativas dos parlamentares. Presidente Arthur Lira, haja com firmeza. Presidente do Senado e desse Congresso, Rodrigo Pacheco, faça valer a sua função. Não prevarique. Zele pelas prerrogativas dos parlamentares. Esse momento é muito grave, colegas. Não é hora de achar bonito o que está acontecendo com um adversário político seu. Não é hora. É hora de nos unirmos e zelarmos por esse parlamento e por nossas prerrogativas. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há anos pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal, desde 1º de julho de 2021, está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Desculpe, deputada. Obrigada. Vossa Excelência tem 3 minutos. Obrigada, presidente, colegas, e quero falar aqui ao Brasil, que fui informada
no dia de ontem que minhas redes sociais seriam bloqueadas por uma determinação judicial do senhor Alexandre de Moraes. Em pouco tempo, em menos de 2 horas, elas estavam bloqueadas. Isso não é apenas uma censura abominável, proibida, vedada pela Constituição expressamente. É também uma interferência na atividade parlamentar. Quando um juiz, sem um processo legal, sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa, sem que seus advogados tenham acesso aos autos e à decisão, simplesmente cala uma parlamentar, retirando as suas redes, ele está interferindo na atividade parlamentar por si só. E isso é gravíssimo. Isso abala a própria democracia, o Estado democrático de direito e a separação dos poderes. Portanto, essa casa teria que se levantar, porque não só apenas eu, já são quase 10 deputados federais em exercício e mais alguns que foram eleitos, calados, cassados, de forma absolutamente brutal, inconstitucional. A violência é tamanha que hoje você não poder usar as suas redes sociais equivale quase, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Bibo Nunes, a uma morte social. Porque é nas redes sociais que o parlamentar se comunica com o seu eleitorado, recebe as mensagens e transmite aquilo que faz dentro desse parlamento. E hoje eu recebi finalmente a intimação e fiquei mais angustiada, mais indignada ainda, porque o senhor Alexandre de Moraes cita 2 publicações minhas nas redes para justificar esse absurdo. E mais uma publicação, um compartilhamento de um vídeo que foi passado agora durante a campanha, em que presidiários pareciam comemorar a vitória do Lula no primeiro turno. Esse vídeo foi compartilhado por todo o Brasil. E agora, nessa petição, veio a informação de que foi uma montagem, de que era um vídeo de 2016, que mudaram o áudio. Como é que nós vamos saber disso? E então eu me torno uma criminosa por conta disso, porque é isso que quer fazer crer a petição do Alexandre de Moraes. Dizer que eu e outros parlamentares, como a deputada Carla Zambelli, o deputado Júnior Amaral, que também teve suas contas retidas ontem, fazemos parte de uma organização criminosa, um gabinete do ódio que quer derrubar a democracia. Eu sou a parlamentar mais bem votada do Distrito Federal. Meus eleitores estão sendo tolhidos nesse momento. Não é pessoal. Não é a deputada Bia Kicis, é o parlamento. E eu quero conclamar aqui todos os parlamentares, não importa qual a sua ideologia, é uma prerrogativa da casa que está sendo violada, a prerrogativa da própria democracia, na qual se sustenta esse parlamento, a liberdade de expressão, a imunidade parlamentar. E além da Constituição Federal, o próprio regimento interno dessa casa diz que compete ao presidente dessa casa zelar pelas prerrogativas parlamentares. Presidente Arthur Lira, haja com firmeza. Presidente do Senado e desse Congresso, Rodrigo Pacheco, faça valer a sua função. Não prevarique, zele pelas prerrogativas dos parlamentares. Esse momento é muito grave, colegas. Não é hora de achar bonito o que está acontecendo com um adversário político seu. Não é hora. É hora de nos unirmos e zelarmos por esse parlamento, pelas nossas prerrogativas. Muito obrigada, senhor presidente, inclusive pela tolerância com o tempo. Obrigado, deputada. Convido para que Vossa Excelência não perca o fio da meada, ou seja, o prosseguimento da sessão. Eu só não posso deixar de, ouvindo as palavras recentemente produzidas, de lembrar o que disse aqui ontem. Número 1. Dos requerimentos de convite a ministros, geralmente os mesmos ministros, para virem aqui, por exemplo, para explicar a fundamentação do inquérito 4781,
nós três assinamos todos. E, infelizmente, todos restaram desertos. Segundo, não faltaram aos mesmos ministros oportunidades de falar, de dar entrevistas aqui e no exterior. Só quero fazer uma pequena retificação. Não é todo o Senado. Alguns de nós temos procurado, por este meio, no mínimo, esclarecer qual é a genética, agora sim, do inquérito 4781, que deve ser objeto número 1 de qualquer investigação sobre abuso de autoridade, porque é a mais prolongada de todas. Desde março de 2019, teve início, não tem objeto definido, e quando um demandante, como foi mencionado agora, por exemplo, um partido político, pede alguma coisa desagradável, não só pode ser multado, como pode ter o seu presidente incluído no inquérito. Não há nenhuma diferença de ritualística entre este inquérito e a Inquisição. Porta aberta, um juiz plenipotenciário, que é a suposta vítima, o investigador e a palavra final. Portanto, do que se conhece da história da Inquisição, não consigo vislumbrar nenhuma diferença essencial. Por isto, eu quero aqui enfatizar, no muito que já foi dito, que eu considero essencial que nos preparemos para uma investigação do Congresso sobre os fatos que caracterizam abuso de autoridade, especialmente os associados ao inquérito 4781. E concluo para dizer, lembrando que a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, tinha arquivado este inquérito. Arquivado, confere isso. E ele, como se fosse uma erva daninha, brotou de novo. E tem que ser, no verdadeiro respeito ao Estado democrático de direito, confrontado com os preceitos da Constituição e da Justiça. É a prioridade número 1 que eu creio que nós devemos enfrentar nas próximas horas. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Espiridião Amin. Eu já passo a palavra